o bicho está pegando com a história do coronavírus aqui na nossa região. Eu vou trazer para você agora os destaques do nosso programa de hoje. Nós vamos conversar sobre esse assunto já na entrada. Dá uma olhada. UTIs começam a lotar em Curitiba e região. 3 hospitais já estão com 100% da capacidade esgotada. Bandidos chegam para matar. Vítima corre para a oficina e dono do local acaba baleado. Polícia não tem mais dúvidas. Mortos em posto de combustíveis foram atraídos para a tocaia. Fazer o que é certo sem olhar para quem se faz. Árvore do bem. Quem compra, tira a missão e ajuda. Começou, fique aqui no BG. Começou, fique aqui no BG. Vem aqui, vem aqui, vem. O nosso programa tá só começando. Balança aí, meu povo. Vamos embora. Bom, os números estão sendo atualizados a todo momento. Agora de manhã, às 11 horas da manhã, nós tivemos uma nova atualização sobre o coronavírus aqui no estado do Paraná. E deve ter uma atualização à tarde, porque agora a situação se complica com relação aos leitos de UTI do nosso estado. Nós tínhamos 3 hospitais que estavam com esses leitos lotados. Evangélico Mackenzie, o Hospital do Trabalhador e o Hospital de São José dos Pinhais. UTIs lotadas, aquelas UTIs direcionadas ao coronavírus. A atualização de agora, o Hospital do Trabalhador abriu 2 vagas. Então, nós ficamos com o Hospital Evangélico Mackenzie cheio e também o Hospital de São José dos Pinhais. Um outro hospital, agora às 11 da manhã, declarou que está com as UTIs de coronavírus lotadas, que é o Hospital Santa Casa aqui de Curitiba. Continuamos então com essa situação. Santa Casa, Evangélico Mackenzie e também o Hospital de São José dos Pinhais, os 3 não podem mais internar ninguém em UTI quando o assunto é tratamento do coronavírus. Vamos acionar a Thaís Travensoli, tem toda a informação pra gente. Cadê ela, hein? Tá lá na Secretaria de Saúde aqui do nosso estado. Thaís, a gente vem dizendo isso. Os especialistas fazem um alerta. A semana que nós estamos vivendo e a próxima podem ser os piores 15 dias da pandemia aqui no Paraná. E com essa informação dos leitos lotando aqui na nossa capital e na região metropolitana, Thaís, essa hipótese, ela vai se confirmando. Bom dia. Exatamente, Riva. Bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, Riva, aos poucos esses números começam a ser atualizados, né? Agora há pouco, então, uma reunião com um novo resultado. Agora, então, além do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e também o Hospital Municipal São José dos Pinhais, agora também a Santa Casa nessa lista, né, de hospitais que estão sem leitos agora disponíveis para pacientes com o novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos destinados para esse tratamento aqui no nosso estado chega a 59%. Ontem estava em 61%, agora 59%. Mas claro que são números que vão se atualizando com o passar das horas. A gente vai conversar ao vivo com um representante aqui da Secretaria de Saúde do Paraná, o doutor Vinícius Filipac, diretor de gestão em saúde. Bom, doutor, esses números causam um alerta para vocês, a autoridade? Como que a Secretaria está vendo isso? A gente chega, então, a 59%, a taxa de ocupação de leitos para coronavírus no nosso estado. E agora a gente também tem esses hospitais, né, já sinalizando 100% de ocupação. Como é que a Secretaria tem visto esses números? Boa tarde. Boa tarde a todos. Desde o início da epidemia aqui no Paraná, já a partir do mês de fevereiro, estabelecemos um planejamento concreto no sentido de criar condições no sistema de saúde para atender os pacientes que se contaminariam. Isso é um quadro progressivo. Nós iniciamos ampliando leitos em hospitais que já tinham serviço de terapia intensiva funcionantes, de modo que a gente pudesse ir acomodando esses pacientes sem tirar leitos normais do atendimento da urgência. O Paraná tem hoje 1.200 leitos de UTI adulto para atendimento geral. E hoje, na data de hoje, temos 749 leitos além desses 1.200, que são destinados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid confirmado ou suspeitos com doenças respiratórias. Essa ampliação ela foi planejada de modo a que fosse possível dar internamento com segurança e qualidade para as pessoas e que não houvesse espera de pacientes para que aguardasse leitos de UTI sendo disponibilizados.
Esse montante de leitos, ele hoje é suficiente, nós temos 59% de ocupação, mas isso não significa que todas as regiões do estado têm a mesma situação. Infelizmente, em algumas regiões, existe uma ocupação proporcionalmente maior do que outras. Então, na região metropolitana de Curitiba e na região oeste, em Cascavel, nós temos as situações que são mais preocupantes hoje. É necessário entender que cada paciente que interna vítima de Covid numa terapia intensiva, ele permanece de 13 a 15 dias internado. Portanto, um leito, ele poderá atender no máximo a 2 pacientes a cada mês. É necessário também levar em consideração que a cada 100 pacientes novos, por exemplo, com Covid confirmado, entre 15 a 20 desses pacientes precisariam de internação. É uma taxa preocupante, ainda existem leitos disponíveis sem muita dificuldade em todas as regiões do estado. No entanto, nós temos observado um crescimento de incidência muito grande. Agora, doutor, a gente tem esses dados, Curitiba, por exemplo, 79% dos leitos de UTI destinados a coronavírus ocupados, né? Número que acabou, inclusive, de ser atualizado. Agora, esses hospitais, como, por exemplo, Santa Casa e também o Evangélico Mackenzie, já anunciando 100% de ocupação. O que é que pode ser feito? A Secretaria está estudando isso. O que é que pode ser feito até de imediato, né, para que não aconteça um colapso na saúde? As pessoas têm que entender que o fato de ter um hospital da rede com lotação completa não significa que a rede inteira está em colapso. Muito pelo contrário. Existe um processo que a gente chama de regulação, que é uma central de recepção das demandas de internamento de pacientes, onde o médico regulador avalia se existe um paciente com risco, com necessidade de internação, qual é o grau de internamento que ele precisa, se é enfermaria ou se é terapia intensiva, e vai alocar esse paciente o mais rapidamente possível aonde é uma vaga disponível. Então, o fato de termos 3 dos 10 hospitais de Curitiba, região metropolitana, hoje com lotação completa, não significa que não há como internar. Existem vagas disponíveis em outros hospitais. Quem faz esse balanço do paciente para um hospital ou para outro não é o próprio hospital. É a regulação que estabelece para onde o doente vai ser levado. E é levado quando os casos graves necessitam pelo SAMU ou pelas ambulâncias dos municípios, sempre designado com a vaga já garantida para internação. Doutor, então, olhando essa taxa, 59% de ocupação no Paraná todo, Curitiba especificamente, 79% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19. O que se estuda nesse momento? Hospital de campanha, algo que já foi implantado, por exemplo, em outros estados. Paraná também está trabalhando com essa questão? Nós temos 2 ações essenciais para se adotar a partir dessa constatação. A primeira não depende de leito hospitalar. A primeira depende da população ter um grau de compreensão de que é necessário, infelizmente, fazer um sacrifício adicional. Porque à medida que as pessoas circulam com uma doença contagiosa, contaminam outras pessoas. Se esse fato não for controlado, não há leito no mundo capaz de dar vazão para internamento. Nós não podemos trabalhar com a hipótese de que teremos sempre leitos disponíveis para tudo. Tudo na vida tem limite. Mas a segunda ação, evidentemente que depende da articulação do poder público, da gestão, é a viabilização da ampliação de leitos, onde é possível ampliá-los com segurança e com qualidade. Nós fizemos uma ampliação progressiva de leitos aqui em Curitiba. Começamos com 20 leitos no Hospital de Reabilitação, que foi o primeiro hospital que teve leitos exclusivos para a Covid já a partir do mês de março. Estamos ampliando progressivamente. Essa ampliação pressupõe que o hospital tenha área física necessária, equipamentos e equipes que têm que ser remuneradas adequadamente, tem que ter um custo operacional. Esse custeio é proporcionado pelo poder público, pela SESI, pelo município, pelos municípios que fazem o financiamento desses leitos. Essa ampliação ela é possível ainda em Curitiba, nessa próxima quinta-feira, com mais 15 leitos no Hospital de Clínicas, possivelmente na semana que vem mais 14 leitos no Hospital de Reabilitação, mas eu insisto, toda ampliação tem um limite. Em algum momento poderá haver a falta de leito no município para internamento. Aí os pacientes serão ser direcionados para outros municípios, o que é um ato necessário, tecnicamente possível e seguro, mas é desconfortável e pouco adequado para as pessoas que necessitarão dessa internação, ficarão internados longe da sua família.
Bom, Riva, eu sei que você tem pergunta aí no estúdio, mas antes vamos atualizar então os números aqui que eles acabaram de passar para a gente na secretaria. Total de casos no estado, 14.948 casos confirmados, 460 mortes, 460 pessoas que morreram vítimas do novo coronavírus aqui no estado. Se tiver alguma pergunta, a gente já repassa para o doutor Felipe, para o doutor Vinícius Filipacchi. Doutor Vinícius Filipacchi, muito obrigado por participar aqui do nosso Balanço Geral, mas a minha pergunta é, eu queria que o senhor esclarecesse para nós, que às vezes fica meio confuso, quando o senhor fala em leitos do que o senhor está falando, e separasse para nós o número de leitos de UTI, para que as pessoas fiquem bem cientes daquilo que está acontecendo. Porque às vezes no bate-papo do dia ali a gente fala leito e engloba tudo. O senhor consegue separar para nós como é que está a situação? Sim, existem dois níveis de assistência que são prestados para um paciente internado. O primeiro nível é o nível de leito clínico, que a gente chama de leito de enfermaria ou enfermaria clínica, que é um paciente que tem menor gravidade e que necessita de cuidados mais presentes de enfermagem para receber a medicação e os cuidados normais de internação, mas não precisa de cuidado médico intensivo e, portanto, não há um médico permanentemente ao lado desse paciente. O leito de terapia intensiva, não. Esse leito é um leito que é destinado para pacientes que têm risco de morte, risco de complicações graves e que, portanto, esse leito precisa que haja um médico permanentemente junto do paciente, um enfermeiro permanentemente junto e um técnico de enfermagem a cada 2 leitos. Isso é que diferencia a terapia intensiva, a UTI, de um leito de enfermaria normal. A quantidade de leitos de enfermaria disponíveis na região macro-leste é um total, perdoe que eu não enxergo bem de óculos de perto, desculpa. Nós temos 546 leitos de enfermaria clínica disponíveis na macro-região leste e 326 leitos de terapia intensiva nessa mesma macro-região. Há mais leitos de enfermaria porque a maior parte dos pacientes, felizmente, não precisa de tratamento crítico, mas existem esses 2 níveis de internação. Quando o caso é mais leve, é a enfermaria ou leito clínico, e quando é mais grave, é a terapia intensiva. Os pacientes que vão para a terapia intensiva vítimas de Covid, infelizmente, têm uma mortalidade que beira 50%. Portanto, é muito preocupante quando nós, apesar de termos leitos de UTI disponíveis, internamos um doente, porque esse paciente ele pode ter risco de morte aproximadamente 50%. Isso é muito grave e é um alerta que a gente faz, inclusive, quando a gente fala que apesar de que a ocupação está elevada, mas ainda existem leitos, a população pode entender assim, puxa, mas ainda tem leito, então eu posso relaxar nas medidas, eu posso circular livremente, e isso é uma grande armadilha, porque nós não sabemos, não temos como prever qual é o doente que efetivamente terá complicação grave, qual é o que necessitará internação e qual é o paciente que vai a óbito. Muito mais provavelmente são pacientes mais idosos e com doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. Esses pacientes são pacientes que têm maior risco de mortalidade. Mas ontem faleceu um jovem médico, 33 anos, sem doenças pregressas, vítima da Covid. Nós não podemos permitir que a população, ao confiar na existência de leitos, relaxe as medidas de isolamento social, porque isso pode significar a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa que você não espera, de uma pessoa, de um parente seu, um ente querido ou mesmo a gente mesmo. E destes novos casos que foram confirmados no boletim de ontem, pessoas de idade de 20 a 89 anos de idade, viu, Riva? Se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa aqui para o doutor Vinícius. Feito esse atendimento, doutor, muita gente tem dúvida. Eu chego no hospital, tô lá com os sintomas, dor de garganta, febre, falta de ar para respirar, que é o sintoma mais preocupante associado à febre. Como é feito esse atendimento? É ali na triagem já que se decide colocar num leito de UTI, que vai para uma enfermaria, para a gente deixar isso bem claro para o nosso povo que está nos vendo agora. A Covid é uma gripe, como todos nós já tivemos muitas gripes na nossa vida. Ela começa com sinais de mal-estar, de febre, de fraqueza, dores pelo corpo todo e conforme a intensidade desses sintomas, isso é igual à gravidade da infecção para aquela pessoa. Quando um cidadão qualquer procura uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro hospitalar
ou uma UPA, ou seja, qualquer local para atendimento de emergência, pode ser uma unidade básica de saúde inclusive, o médico fará a avaliação da gravidade potencial desse caso. Há muitos pacientes que são positivos e que não precisam nem de internamento. Eles podem ser isolados em casa, como felizmente a maior parte das pessoas, e não terão nunca complicações graves. No entanto, quando o médico examina, ele vai identificar se a respiração está comprometida, se existe febre elevada, se há comprometimento do pulmão, e isso são sinais de que é necessário internação hospitalar. E se houver um risco muito grande, a partir desse primeira análise, ele já pode ser direcionado diretamente para uma unidade de terapia intensiva, ou se os sintomas forem menos evidentes, ele poderá ser atendido inicialmente num leito clínico normal, e o médico então solicita para a central de regulação o direcionamento desse paciente e ele, portanto, é levado para onde tenha a vaga disponível. Doutor, já se estuda, já é colocado em pauta, em discussão, medidas mais rígidas, já que a gente tem mostrado, né, esses números têm mostrado um aumento, principalmente região oeste, região leste? Sim, nós temos, infelizmente, presente a possibilidade de ter que ampliar as medidas de restrição. Se a gente persistir com esse acréscimo de número de casos que tem se mostrado nas últimas semanas potencialmente maior a cada dia, nós teremos um risco maior ainda de haver uma falta iminente de leitos. É necessário, em algumas regiões do estado, estabelecer medidas de controle mais restritivas. Isso é o que o mundo todo fez, portanto o Paraná não está inventando a roda, o Paraná está seguindo exatamente a experiência de todo mundo. Sempre que as medidas de relaxamento social elas foram adotadas e se observou um crescimento nos casos, é necessário manter o relaxamento. Então essa liberação da atividade pessoal, comércio, tudo isso, ela seguirá obrigatoriamente vários fatores. Um deles é internamento, talvez não seja nem o mais importante, mas a incidência de casos novos. A mortalidade das doenças, é isso que vai dizer para nós se é necessário fazer um fechamento maior ou se é possível manter as medidas de afastamento. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação. No caso de Curitiba, Riva, o número, então, de ocupação dos leitos de UTI, 79%, 114 mortes já registradas aqui na capital. Números que, infelizmente, todos os dias, né, a gente tem notado aqui no Balanço Geral, a gente vem atualizando e, de fato, eles estão aumentando. Lembro que ontem a gente conversou com um especialista ao vivo, um pesquisador do Centro de Epidemiologia da PUC Paraná, que também alertou, né, que se esses números continuarem assim, é claro, existe uma grande preocupação. Doutor, continua aqui, se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa. Riva. Eu só quero finalizar com o doutor e até agradecer a participação dele aqui dentro do nosso Balanço Geral. O seguinte, pelas palavras do doutor, a possibilidade de um hospital de campanha se coloca como uma das últimas possibilidades. Tem ainda como reativar leitos e ativar leitos de UTI, claro, com respirador, com médico, enfermeiro e também com técnico de enfermagem. Doutor, se a gente apertar o caldo de verdade, se ficar complicada a situação, o Paraná está pronto para fazer transporte de pessoas, de doentes, daqui de Curitiba para outras regiões, onde essas vagas estejam abertas? A gente tem essa estrutura pronta, doutor? Duas perguntas nesse enfoque seu, Riva. A primeira é sobre o hospital de campanha. O Paraná não adotou a estratégia de inicialmente instalar o hospital de campanha. Um hospital de campanha para que a população tenha parâmetro de quanto é o custo do hospital de campanha, ele custaria para colocar aqui em Curitiba 200 leitos gerais, leitos não de terapia intensiva, custaria o valor de 8 milhões e meio de reais ao mês. O Paraná hoje financia os 749 leitos de terapia intensiva, com 1.100 leitos de enfermaria disponíveis, a um custo para o estado do Paraná de 21 milhões de reais ao mês. A estrutura do hospital de campanha, é óbvio que ela tem que ser pensada numa situação de colapso absoluto, mas ela é muito pouco prática no sentido de que é necessário ter uma estrutura toda ela complexa para ser construída, há que ter equipes, há que ter equipamentos. Bom, se essas equipes, esses equipamentos podem ser alocados em prédios hospitalares e que há condição de instalar isso com a segurança, com o isolamento necessário, com os processos de trabalho que a enfermagem, que as equipes de limpeza, que as equipes médicas de um hospital possuem, não é racional nós de imediato construirmos uma estratégia
de leitos adicionais fora dos hospitais. Nós temos, felizmente, no Paraná essa condição. E se existe necessidade de transporte desses pacientes, eles podem ser transportados. O Paraná conta hoje com 50 ambulâncias avançadas do SAMU, 50 UTIs móveis e com 150 ambulâncias de porte básico do SAMU em funcionamento em todo o estado. Cada região tem a sua estrutura e a gente vai ter condição de levar esses pacientes no tempo apropriado, sem prejuízo dos atendimentos de emergência gerais. Cada SAMU do nosso estado já organizou a sua estratégia de gerenciamento da sua frota. Muitos deles separaram uma ou duas ambulâncias da sua frota, que às vezes é de 10 ou de 20 ou de 30 unidades, separou essas unidades para que pudesse ser atendido o paciente da Covid. Portanto, não haverá um risco iminente de falta de transporte para esses pacientes de modo nenhum. Doutor, muito obrigada, viu? Riva, até aqui então a resposta do doutor. Claro que a gente torce para que isso não aconteça, né? Que realmente não seja necessário a transferência aí de pacientes por falta de leitos nas cidades, né, Riva? Olha, eu queria agradecer ao governo do estado por colocar alguém direto, reto, claro, com informações precisas sobre a nossa situação. Né? Quando a informação não é precisa, a gente se coloca no meio do caos. Mas muito bem falado pelo doutor Vinícius, somos nós. É uma atitude nossa que vai fazer com que esses leitos todos não fiquem ocupados, principalmente esses quase 900 leitos que nós temos aqui em Curitiba, 300, quase 400 basicamente, de UTI. A situação é complicada? É, mas ainda dá para trabalhar, abrir novos leitos, colocar novas UTIs e, se Deus quiser, depois de abertos, que eles permaneçam abertos para os nossos cidadãos para todo sempre. Muito obrigado, doutor, pelo seu esclarecimento. A Thaís Travensoli também. É uma coisa lógica, né? Você pode abrir ainda vagas em hospitais, não vai pôr um hospital de campanha que te custa e custa muito. Se precisar transportar, tem como transportar também. Entrevista esclarecedora, como há muito tempo a gente não tinha sobre o coronavírus aqui no Balanço Geral nesse momento. Deixa eu ver como é que está a situação dos hospitais, então. A Thaís já adiantou para a gente 79%, tá? Aqui, ó, já são os hospitais 100% ocupados. O Evangélico Mackenzie continua. Trabalhador, tava até às 11 da manhã. Muda, aqui entra o nome Santa Casa. E o Hospital Municipal de São José dos Pinhais também. Naca, qual é a próxima tela? Vai trazendo para mim. Nós vamos mostrar para você os hospitais que ainda tem vagas, tá? Vamos lá. Hospital da Cruz Vermelha, quase 100% de ocupação. O Erasto Gertner, 80%. O Hospital Santa Casa zerou. Aí é que mudou, tá? Zerou. 10 leitos, 10 ocupados. O Hospital de Clínicas, 48, está com 31, vai aumentar mais 15. Muito bem falado pelo doutor já pra gente. O Hospital do Idoso, quase 100%, né? Aí está trabalhando com idosos, que é exatamente o grupo que tem maior risco. O Hospital de Reabilitação também vai aumentar. Ele falou 40 leitos para nós, né, Naca? Tinha 20, pode aumentar mais 40. Que bom se isso acontecer. E o Hospital Regional do Litoral está com 40% de ocupação. Esses são os hospitais voltados exclusivamente com UTIs ali disponíveis para coronavírus, tá bom? Para a gente ter bem uma noção do que está acontecendo. Aí tem os hospitais também da rede privada, aquela coisa toda, que podem ser ocupados também se assim for necessário. Olha lá, ó. SUS no estado inteiro, só SUS, tá? 749, taxa de ocupação caiu um pouquinho para 59%. Total de leitos, 2027, 938, 46% no total do estado do Paraná. Aqui nós estamos falando só de SUS. Você coloca aí uns 70% a mais quando nós estamos falando também dos hospitais privados. Tudo depende de nós, tudo depende de nós. Máscara, álcool em gel, cuidado. Ontem eu vivi uma situação, e eu vou dizer para você estranha. Eu saí daqui da TV, fui andando até a minha casa, não é muito longe, eu fui andando. No meio do caminho, uma senhora que me parecia em condição de rua, ela veio tossindo muito forte no meio da rua, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Se eu disser para você que eu não fiquei com um receio quando passei por ela, até orientei, falei, senhora, busca o hospital, tem um postinho aqui embaixo. Ela foi-se embora, me xingou ainda, foi-se embora e continuou. É essa consciência que nós precisamos ter. Temos que nos cuidar. Nos cuidando, estamos cuidando dos outros também.